Olá, eu me deparei com um videozinho pequeno que tem a seguinte inscrição: a contradição bíblica que nenhum cristão consegue resolver. Aí ele coloca os textos de Lucas 24, 33 a 36, que fala que Tomé estava presente. E depois ele coloca João, capítulo 20, verso 19, e verso 24 a 26, e diz que Tomé não estava presente. Aí afirma, por que João contradiz Lucas? E diz que é uma contradição bíblica que nenhum cristão consegue resolver. Ora, minha gente, geralmente essas ideias de contradição bíblica, citando a própria Bíblia, vem de ateus. Ora, se os ateus não conseguem perceber inteligência no universo, vocês acham que eles vão saber interpretar a Bíblia com uma hermenêutica, com um conhecimento de literatura e dos originais? É claro que não. Então eu vou explicar para os ateus e para aquelas pessoas que dizem que a Bíblia se contradiz. Veja bem, em Lucas 24 diz o seguinte, verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, está falando dos discípulos do caminho de Emaús, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. É claro que Tomé estava presente aqui. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então vejam que chegaram os discípulos do caminho de Emaús e os discípulos disseram, olha, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram que o Senhor apareceu no caminho. E no verso 36 diz assim, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai seja convosco. E aí Jesus no verso 39 diz, vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Jesus apresenta as mãos e os pés. E eles dizem que Tomé estava presente. Mas o texto, no verso 36, demonstra ser um parágrafo. Isso no texto grego é um chamado genitivo absoluto. Ou seja, é um adjunto adverbial de tempo, que demonstrando que quando os discípulos estavam falando entre si, ao que parece, Tomé tinha saído naquele episódio quando os discípulos de Emaús chegaram. Por que nós dizemos isso? Porque João afirma isso. João, capítulo 20, verso 24, diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Ou seja, João afirma que Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Então, quando eles dizem que João contradiz Lucas, ao contrário, João explica. E se João está dizendo que Tomé não estava com eles quando viu Jesus, o que parece, o que nós podemos perceber no contexto? Que Tomé não aceitou as evidências dos discípulos do Emaús, das mulheres que viram Jesus e saiu. Tanto é que no texto de Lucas, que fala que Jesus mostrou as mãos e os pés, ele não estava presente, que o próprio Tomé disse que se ele não via as mãos, se não viu os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, ele não acreditaria. Ora, seria muita falta vamos dizer, de inteligência, Jesus, depois de ter mostrado as mãos e os pés, ele ainda dizer que se Jesus não mostrar as mãos e os pés. É claro que Tomé não estava presente. Então, o texto de João explica quando diz que Tomé não estava com ele quando veio Jesus. Então, não há nada de contradição, mas é ignorância de interpretação. Deus abençoe.